Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Assim como, ao comerem do fruto da árvore do paraíso, Adão e Eva incorreram no pecado e na morte, Gênesis capítulo 3, Deus quis que seu Filho Jesus nos oferecesse como fruto de uma árvore, a árvore da cruz, a graça e a vida eterna. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, tornou-se para os cristãos motivo de glória. A festa da exaltação da Santa Cruz é comparada à da Páscoa. A data de hoje recorda a dedicação das basílicas erigidas em Jerusalém sobre o Gólgota e o sepulcro de Cristo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Números, capítulo 21, dos versículos 4b ao 9. Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 77. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas e os mistérios do passado lembrarei. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se, correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses,
capítulo 2, dos versículos 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Reflexão. Estamos celebrando hoje a festa da Santa Cruz. Quando falamos em cruz, pode brotar em nós o pensamento de sofrimento, de sacrifício. Jesus disse para aceitarmos e carregarmos nossa cruz. Mateus capítulo 10, versículo 38 e capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34, Lucas capítulo 9, versículo 23 e capítulo 14, versículo 27. Precisamos, como seguidores de Jesus Cristo, abraçar com coragem as nossas cruzes diárias por amor a Ele, não como fatalistas, mas como quem ama a vida, como Deus nos amou. João capítulo 3, versículo 16. Se abraçarmos Jesus com o amor maior de nossa vida, aprenderemos a sabedoria da cruz. Lançaremos nele nossas dificuldades, nossos desafios, nossos fracassos, nossas debilidades, nossas incertezas e nossos pecados. Acontecerá conosco uma verdadeira conversão. Nossa vontade própria se conformará à vontade de Deus. Nossos desejos serão os desejos de Deus. Assim nossa cruz já não será pedra de tropeço ou de queda, mas de fortalecimento. Não será prisão, mas liberdade. Não será fracasso, mas vitória. Não será morte, mas ressurreição. João capítulo 3, versículo 15. Mas e quanto a nós? Será que estamos abraçando as nossas cruzes e seguindo a Jesus Cristo? Ou será que de vez em quando preferimos ficar murmurando, como o povo no deserto? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.